Bora aprender um acabamento para fazer em tecidos planos somente com a máquina reta que não precisa de overlock? Esse é um acabamento em viés aplicado com o aparelho direto na máquina reta. Esse meu aparelho aqui, ele é de 3 centímetros, então eu tenho o meu aparelho aqui. Tenho aqui uma parte que eu vou simular como se fosse, duas partes da peça unidas, mas é um algodão cru, é uma simulação, e já tenho a tiras aqui do meu viés. E agora a gente vai fazer a aplicação. Como eu falei, esse aqui é o aparelho, 3 centímetros. E o meu viés, eu corto ele, já tem vídeo aqui ensinando como cortar viés, e ele tem a medida de 3,5 centímetros. Por que eu gosto de cortar ele um pouquinho maior do que a medida aqui do meu aparelho, né? Aqui é 3 e eu corto 3,5. Porque quando a gente passa o viés aqui, por essa molinha aqui, ele entra tensionado, então ele estica um pouquinho. E como o tecido ele tá cortado, né, no fio do viés, ele tem essa elasticidade. Então, se eu corto com exatos 3 centímetros, quando ele esticar assim, ele vai perder mais ou menos 3 a 5 milímetros. Então, eu aumento essa medida na hora de cortar, corto com 3,5 pra gente não perder medida e ele acabar, na hora que tensionar, ficar aí com os 3 centímetros. Agora, nós vamos aplicar esse aparelho aqui na máquina, né? Colocar na máquina. Eu uso uma chavinha de fenda que já veio no kit aqui da minha máquina e um parafusinho que eu achei aqui em casa e por coincidência encaixou certinho aqui com esse aparelho, mas aí vocês fazem um teste aí, porque pode mudar o tamanho de acordo com o tamanho do seu aparelho. Tem aparelho de 3,5, enfim. E aí vai de acordo com a numeração do seu aparelho. Lembrando que a minha máquina é uma máquina industrial, então o aparelho é para minha máquina industrial. Existe aparelho para máquina doméstica. Eu não vou saber dizer qual, porque eu não uso, mas é só você procurar na internet aí aparelho de viés para máquina doméstica que você vai achar os modelos. Eu vou aplicar esse aparelho com a saída, aqui é a saída do viés, voltada aqui, ó, na direção da minha agulha da máquina, e eu vou utilizar aqui, ó, esse furinho aqui, ó, um desses dois furos aqui, ó, pra colocar o meu parafuso, né? Vou usar esse primeiro aqui, ó. Posicionei meu aparelho bem aqui, ó, na direção da minha agulha, e eu vou posicionar o parafuso, ó, aqui, ó, nesse primeiro furinho que tem aqui. Então, eu encaixo meu parafuso, vou apertar ele, tem que ficar com o aparelho bem apertado pra ele não acabar escapando, e aí a gente perder, né, e o ajuste do aparelho na máquina, pro viés sair bem bonito. Isso é questão de teste, tá, gente? Você vai testando aí na sua máquina a posição melhor pro seu aparelho. O meu, eu já sei aqui, ó, ele é quase aqui no final aqui da entrada do meu viés, do aparelho de viés. Encaixei meu aparelho na máquina, ele tá bem firme e agora nós vamos passar aqui o viés por ele. Para passar o viés, é muito simples. Como o meu tecido aqui é estampado, eu vou colocar a parte, né, do avesso de frente pra mim. E eu vou passar aqui, ó, o meu viés pela molinha. Com a ajuda aqui, ó, da própria chavinha de fenda, eu coloco ele aqui, ó. Vou empurrando ele, ó, pra ele sair aqui do outro lado. E vai ajustando aqui, ó, pra ele entrar aberto. Ó, pra ele entrar assim, ele tem que entrar aberto aqui, ó, passado bonitinho na molinha e sair aqui, ó, desse lado aqui onde é a saída mesmo do próprio viés. Tô aqui, ó, com duas partes, né, do tecido de algodão cru, então eu simulei como se fosse duas partes, né, da peça, aqui um exemplo, a lateral de uma blusa, enfim. E aqui eu já uni com uma costura reta de 1 centímetro, tá? Então, seria aqui, ó, direito com direito, avessos pra fora. Então, aqui eu passei uma costura reta de 1 centímetro. Eu vou colocar aqui a ponta do viés que a gente passou aqui por dentro do aparelho, aqui, ó, por debaixo do pé calcador aqui da máquina, e eu vou dando uma costuradinha até ele sair certinho. Ó, vou segurando aqui pra ele não mexer. E aí eu vou regulando ele, ó, ele tá muito pra frente, eu vou colocar ele um pouquinho aqui pra trás. E aí, ó, você vai ajustando o viés aqui na ponta, até você perceber que ele já tá saindo, ó, com a costura bem na beiradinha da borda. Ó, tá vendo como ele tá saindo aqui atrás? Ainda dá pra ele vir um pouquinho mais aqui pra ponta. E aí, isso você vai ajustando aqui, ó. Então, eu vou afastar o meu viés aqui, ó, pro lado de dentro da máquina, pro meu lado direito. Ajustei aqui, ó, meu viés, empurrei ele um pouquinho pra dentro e, ó, a costura é essa aqui vermelha, ó.
Ela tá bem na beiradinha, tá vendo? Então agora eu já posso colocar o meu tecido. Como que eu coloco o meu tecido? Então ele vai estar aqui, né, com os avessos pra fora, direito com direito. A gente passou uma costura de 1 centímetro aqui pra unir as partes. E eu vou colocar essa pontinha bem aqui no meio, ó. Aqui a gente consegue ver que tem a abertura onde faz a junção do viés, né, pra ele fazer a dobra do viés. Então eu vou colocar ele exatamente aqui. Seguro firme aqui, tá? No meu aparelho pra ele não deslizar ou algo do tipo. E aí, ó, acelero, né? Aperto aí o pedal. Tem que cuidar aqui também, ó, na pontinha pra ele não entrar dobrado. E aonde tem a emenda aqui do meu viés, ele tem que entrar com a emenda aberta. Então, onde tá aqui a molinha, onde nós passamos o viés na molinha, a gente também tem que olhar pra ver se não tá dobrado. E vamos aplicando aí, ó. A emenda tem que abrir, ó, pra ela passar pelo viés aberto, pra não embolar tecido. E vamos aplicando. Cheguei até o final. Costuro mais um pouquinho pra tirar aqui o excesso, eu consegui tirar, né, o meu tecido. Minha tesoura não é tão boa assim. E temos um viés aplicado, olha só como fica o avesso. Claro, né, que quando você for fazer a sua peça, você vai usar a mesma linha da cor do tecido, o viés também. Aqui é só pra gente conseguir enxergar melhor. Aqui fica o direito da minha peça, olha como fica bem bonito. E o avesso também, com acabamento bem bonito, bem aplicado, um viés. E aqui, ó, o meu viés ele é de 3 centímetros, né, o meu aparelho, então ele tem a saída, né, de 0,7 milímetros. Se o seu aparelho for de 3,5 ou maior, ele vai sair maior aqui, então ele vai chegar bem mais próximo da primeira costura que a gente fez. E aí vai de acordo com o tamanho do seu aparelho. Mas o acabamento final é o mesmo. Olha como ele fica bem bonito, com uma costura bem aqui, ó, na bordinha. E um avesso no direito, né, lindo também. E você pode fazer esse tipo de acabamento nas suas peças sem a necessidade de usar overlock. E ainda agrega muito valor para os seus trabalhos.